Nós queremos expandir essa live, Pai. E nós sabemos, Pai, que tudo depende de Ti. Somos gratas a Ti por cada mulher que está nos acompanhando, cada mulher que está nos assistindo. Te louvamos, te adoramos, porque sabemos que só Tu é Deus. Queremos nessa noite te dar graças, Pai, porque sabemos que sobre todas as coisas, a palavra do Senhor diz que os homens podem fazer planos, mas no final a resposta vem da Tua boca. Hoje, nós estamos aqui porque o Senhor operou, trouxe Deus, esse homem profissional e extraordinário para estar trazendo para nós, tirando muitas dúvidas que nós mulheres precisamos. Muito obrigada, boa noite, estamos iniciando a nossa live Ame. E eu estou aqui com ele, o nome dele é Gerson Antônio dos Santos Mourão, mastologista e diretor-presidente do SECOM. Ele tem 35 anos de atuação na medicina, dos quais 29 anos estão dedicados à Fundação SECOM. Ele é um médico especialista em mastologia, ginecologia, obstetrícia, cirurgião oncoplástica e de reconstrução mamária, com experiência na área de cirurgia de videolaparoscopia, certo, doutor? E nós estamos aqui com ele. E ele está sentado aqui comigo para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. É com o Aleluia. Senhor a palavra. Primeiro, boa noite. Você foi muito, mas muito feliz quando você coloca que é uma missão muito grande aqui a nossa, de levar mensagens transformadoras na vida dessas pessoas. E eu espero que nessa noite nós sejamos abençoados e realmente possamos levar essa mensagem que você realmente colocou aí. Glória a Deus, amém. Bom, mulheres, como eu pedi para você logo no início, eu quero primeiramente dizer que eu sou muito feliz, porque o Senhor aceitou o nosso convite. E eu estou me sentindo muito honrada por ter um profissional de extrema experiência que cuida, e eu tenho certeza que ele está aqui porque ele se preocupa e tem essa profissão e faz essa profissão com amor. Porque só uma pessoa que faz isso com amor pode se dedicar a vir a público para esclarecer as nossas dúvidas em uma live. Então, eu quero pedir novamente para que você compartilhe esse link com as suas amigas, com a sua mãe, com essa live, queridos, não é somente para cristãos, mas é para a classe feminina. Essa live ela foi feita para você em especial, mulher. Você é uma mulher linda, extraordinária, mas nós não podemos cuidar somente do espiritual. Devemos também cuidar do emocional e do físico. E quando se trata de físico, muitas das vezes, eu com experiência própria disso, nós deixamos sempre em segundo ou em último plano. Então, eu quero pedir que você comece a refletir e fazer as suas perguntas. Quais são as suas dúvidas? Nós vamos estar abordando o Outubro Rosa e eu quero trazer profissionais para que venham tirar dúvidas para você e fazer com que você venha encarar certas enfermidades de uma maneira, não talvez que você esqueça que traga dor, mas de uma maneira com mais sabedoria, equilíbrio e inteligência emocional. Amém? Doutor, eu quero fazer a primeira pergunta para o senhor. O que é câncer de mama? E quais são os fatores de risco para essa doença? Olha, o câncer de mama, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nosso corpo é constituído por células. E essas células, elas cumprem uma função. Por exemplo, no pulmão é para você respirar. Lá no rim é para você urinar. E na mama é para produzir leite, né? Essa é a função daquelas células. O que acontece é que elas crescem desordenadamente, sem cumprir função nenhuma. São umas células que eu poderia dizer assim, são umas células desordeiras. Entendi. E elas crescem e vão tomando conta da mama, se transformam num nódulo, e a partir daí aquelas células vão para alguma parte do seu corpo e que pode, no final, combinar com a morte. Então, o câncer, na realidade, é isso. É a multiplicação de células que não cumprem nenhuma função, né, e pode levar a pessoa à morte.
Quais são os fatores de risco, né? E o primeiro fator de risco que nós precisamos entender é o fato de você ser mulher. Esse é o Entendi. primeiro e o Porque maior ela é mais fator de frágil? risco. É isso? Não, eu vou logo chegar aí. Na realidade, 99% dos casos acontece, de câncer de mama acontece na mulher e menos de 1% acontece nos homens. Só que existe uma curiosidade menos de 1% nos homens. Meu Agora, Deus, é forte. tem uma curiosidade muito interessante. Enquanto que na mulher o câncer acontece depois dos 40 anos, ou seja, é por isso que você tem que fazer a mamografia depois dos 40, e não antes dos 40. Esse é o motivo. No homem, ela acontece depois dos 60. Existe essa grande diferença. Agora, Entendi. um dado Uma que eu, diferença bem grande, né? grande é um dado que eu queria que vocês não esquecessem. Quando você tiver um caso de um câncer que é raro em homem na sua família, esta família passa a ser um fator de risco. E risco alto. Repita, por favor, doutor. O fato de você ter um câncer de mama em homem na sua família, você passa a ter ser uma pessoa de alto risco para desenvolver um câncer de mama. Tá? Entendi. Então, isso é um dado muito interessante. E é uma outra coisa que a gente tem que entender. Mas por que é que a mulher moderna tem muito mais câncer do que, por exemplo, a minha avó? Do que Aí, a geração antiga, a né? geração antiga. Por que é que isso acontece? A primeira coisa que a gente tem que entender é que as mulheres no passado menstruavam 10 vezes menos do que a mulher na atualidade. Então, vamos supor, a minha avó menstruou 40 vezes durante a vida dela. Você vai menstruar em torno de 450 vezes. Ou seja, essa produção hormonal que vocês estão produzindo é um dos responsáveis de câncer também. Aí daí você começa a entender uma coisa. Sabe que é verdade mesmo? As mulheres hoje, elas estão menstruando mais cedo, olha aí como o ciclo dela estende. Naquela época menstruavam com 16 anos, hoje menstruam com 12, com 10 anos, então estão menstruando mais cedo. Entendi. Isso é um fator. Segundo fator, na época da minha avó, ela praticamente ela não menstruava, era um filho em cima do outro. E na atualidade a mulher ou engravida muito tarde por causa da luta no mercado de trabalho, ou ela não engravida e quando engravida ela não amamenta. Então esses são os fatores que podem concorrer para aumentar o câncer de mama. Uma outra coisa também, quanto mais pessoas você tiver na sua família que tenham câncer de mama, por exemplo, a sua mãe, a irmã, maior a chance de você também desenvolver um câncer de mama. Por que essa proliferação? Por que a descendência ela é responsável por causa do DNA? Será, doutor? Na realidade, você falou uma coisa muito interessante, a questão do DNA. É importante você... Passa de mãe, de pais para filhos? Exatamente. É interessante essa sua colocação. Primeira coisa que nós precisamos entender é que 90% dos cânceres, ou até um pouco mais, eles não têm o componente genético. Então, não é porque a sua mãe teve que você vai ter, não. Então, esse componente genético que eu vou falar agora é o que aconteceu com a Angelina Jolie. Entendi. Então, a Angelina Jolie, ela teve mãe que teve câncer de ovário, ou a outra parenta que teve câncer de mama. Então, ela teve um aglomerado de pessoas que tiveram câncer, e esse câncer aconteceu antes dos 35 anos de idade. Então, o primeiro fator que vai me chamar a atenção de que esse câncer nessa família ele é hereditário é quando esse câncer acontece muito cedo. Entendi. E aí, desenvolve muito cedo. Agora, é importante também que vocês entendam uma coisa. Por que é que a Angelina Jolie, mesmo sem ter tido câncer, ela tirou as duas mamas? Né? Sem ter tido câncer, ela tirou as duas mamas. Pelo seguinte, a chance dela viver até os 80 anos de idade e desenvolver um câncer de mama era mais de 85% a possibilidade. Enquanto que, por exemplo, uma pessoa como você, a população geral, que nós chamamos, a chance é de 12%. Então, a diferença é muito grande. Então, ela poderia, no decorrer da vida, desenvolver um câncer de mama ou um câncer de ovário. Por isso, ela retirou as duas mamas. Isso é uma questão muito forte. Sim, com certeza. Doutor, há um dado estatístico vocês têm um dado específico de quantas mulheres elas têm ocorrido essa proliferação, mulheres com câncer
aqui em Manaus ou no Brasil? Tem dados que falam sobre Não, isso? é assim, o câncer, no modo geral, 93% dos cânceres, ele não tem nenhuma relação genética. Aham. Então, no máximo, em torno de 5% seria o caso da Angelina Jolie. Então, se você imaginar que, vamos aproximar, em Sim. vez de botar 66 mil, só para melhorar o cálculo, é, em torno de 60 mil mulheres têm câncer de mama. 5% delas têm um câncer genético. Então, 5 vezes 6, 30, mais ou menos em torno de 3 mil mulheres no Brasil No Brasil. teriam câncer genético. Que esse que você falou, que a mãe Esses tem, não sei o quê. Isso, 5%, exatamente, meu entendeu? Deus, É é isso. forte. Então, o que nós temos hoje aqui para colocar para a população e que é de interesse é a questão da saúde pública. Portanto, o que nos interessa não seria os 5%, seriam os 95%, que é justamente as mulheres, a imensa maioria das mulheres que estão nos assistindo, e assim como você. Entendi. Por que eu digo que você não tem o componente genético para desenvolver o câncer de mama? Por quê, doutor? Qual é a sua idade? 39 anos. 39 anos. Então, assim, se você tivesse o componente genético, antes dos 35 você teria desenvolvido o seu câncer. Então, você já está passando da fase de, Graças entendeu? a Deus. Agora, não, mas espera aí. Agora você Lá vai vem ele me entrar... assustando. Não, pode assustar. Agora vem a fase que é o mais comum de todos os cânceres, que é depois dos 40 anos. Entendeu? Entendi. A maioria dos cânceres das pessoas que não é o câncer genético, ele acontece depois dos 40. Depois Então, dos 40. agora que vai começar a sua vigilância. Mamografia todos os anos. Entendi. Mas tem algum número, assim, de aqui de Manaus, quantas mulheres, de casos de câncer, uma Nós estimativa? temos a previsão para esse ano é de 450 casos. Muito menor do que é o câncer do colo do Agora em útero. 2020. Em 2020, essa é a previsão. 450 50 mulheres. casos, é. Meu Deus. Entendeu? É muita mulher. Mas eu acho que o dado mais impactante que tem aí nessa história é que, infelizmente, nós temos 450 casos, mas dessas, a maioria vão ter chance de morrer do câncer de mama. Por quê? Porque a maioria desses casos que estão chegando à nossa Fundação SECOM são casos avançados. Isso que eu iria perguntar Entendeu? para o senhor, que é uma dúvida minha, né? Muitas mulheres que desenvolvem, eu já tenho uma genética, estão nesses 5%. Se elas descobrem cedo, tem assim uma educação familiar de fazer exames periodicamente, essas mulheres elas têm a possibilidade de não desenvolver com gravidade o câncer, ou as mulheres que procuram consultório cedo, quando percebe que algo, porque dá para Dá sim, perceber, dá para perceber. quando a gente vai falar daqui a Isso, pouco sobre isso, porque dá para perceber quando algo está errado no nosso corpo, sem dúvida, certo? sem dúvida. Então, quando uma pessoa percebe logo e ela procura logo um especialista, então há uma possibilidade dela não entrar nesses 450? Sem dúvida. É assim, não, vamos supor, ela vai estar dentro dos 450 porque ela descobriu um câncer, mas a diferença é brutal. Quando você descobre cedo, você preserva a mama, você não perde a sua mama, Entendi. e você não perde a sua vida. Agora, quando você vai deixando, você vai empurrando essa coisa com a barriga, aí o negócio se torna perigoso. Aí a chance de cura sua diminui muito, que é o que está acontecendo das pessoas que chegam na Fundação SECOM. Tá vendo, mulheres? O quanto antes você procurar um especialista, melhor. Às vezes nós deixamos para a última hora, sentimos dores e procuramos resolver o problema quando já está em caso terminal, sem saber que está em caso terminal, né? Então, é muito importante. E aí eu quero perguntar para o senhor que sinais a mulher pode perceber que a sua mama ela indica que está com suspeita de câncer. E como é feito, né, para descobrir esse autoexame? A primeira coisa é o seguinte, procure examinar sempre as suas mamas depois da menstruação.
nunca examine antes e nem faça os exames antes também. Imagine o que é você estar prestes a menstruar com um inchaço na mama, dolorido e ter que apertar a sua mama. Então, primeira dica, faça sua mamografia depois da menstruação e este é o momento muito melhor que tem para você Quanto examinar tempo, sua quantos mama. dias depois, Não, doutor? então logo pare a Depois de menstruação, 5 3, 4 dias, 2 dias, dias, já pode fazer. já pode. E o mais interessante é o seguinte, quando você está prestes a menstruar, a mama está bastante inchada. Uhum. E você examina, quase você não percebe se ali tem ou não um nódulo. Mas quais os Quando, sinais? É um não, caroço não. que... Aí é que está a história. Você menstruou, a mama ela seca. Aí você palpa mais fácil o quê? Um caroço. E esse caroço ele tem uma característica. Ele é duro como um pau. Essa é a principal característica. O que é Ao duro... tocar, ele anda? Não, ele não anda. Ele não anda. Isso que é interessante. O que anda é a bola. Uhum. Aquele que você palpa e ele tem a consistência de uma borracha. Entendi. Essa bolinha, quando você palpa, ele pula de um lado para o outro. Isso aí não é câncer, isso aí é o nódulo mais frequente que existe na mama da mulher, que nós chamamos de fibroadenoma. Entendi. Agora, aquele que não pula, Aquele que está enrijecido e preso na mama... e dolorido? Não, ele não dói. Não dói? Esta é a grande... Isso é que engana demais as mulheres. Meu Deus. As mulheres... O que dói são os cistos que crescem da noite para o dia, aquelas bolinhas que crescem com água. Aquilo Entendi. dói, porque ele cresce muito rápido, então dói. O câncer ele não cresce rápido. O câncer ele leva em torno de 7 a 10 anos para você palpar um nódulo de mais ou menos 1 centímetro. Então, por isso é que Nossa, ele não é muito dói. pequeno. Não, é isso que eu Não te falo. dói, é Não, pequeno, não tem como não perceber tem, assim não tem, rápido. não tem. Aí o que acontece? Ele vai crescendo bem devagarzinho, bem devagarzinho. Imagine. Por isso que demora 10 anos para perceber. Exatamente, é. E Então, quando a mulher tem um seio pequeno, é mais fácil? Ou quando a mulher tem um seio maior, tem essa diferença ou não? não, na realidade, quanto menor o seio, maior a possibilidade dela descobrir o caroço. Isso aí é real. Entendi. Entendeu? Maravilhoso. Agora, Olha, agora eu queria eu só... não sabia não, que eu era só queria, depois da menstruação que não, poderia fazer sim, esse exame. por sinal, o ideal é você fazer qualquer exame. Vai fazer um ultrassom vaginal, faça depois da menstruação. Por quê? Porque quando você faz antes, aparecem cistos no ovário. Aí a pessoa Sim. já se apavora, acha que aquilo tem que operar, etc. E é normal? É normal, porque todos os meses você ovula, e quando você ovula, você forma um cisto, e ele desaparece depois. Nossa, eu não Então, sabia disso. então, olha só, não façam ultrassom, menstrua primeiro e depois faz. Entendi. Entendeu? Maravilha. Gente, é muito esclarecimento. Olha, maravilhoso. A água está Né? maravilhosa, por isso que eu estou tomando. Aceito também, né? Com que idade a mulher deve fazer a mamografia? E a ultrassom das mamas é indicada a quem? Tá, então assim, a mulher, o que é a mamografia? A primeira coisa, a mamografia é uma foto que você faz da sua mama. E a mulher, e é uma foto em preto e branco. Então, o branco é o tecido mamário e o preto é a gordura da mama. À medida que você vai envelhecendo, a mama ela vai desaparecendo e a gordura vai tomando conta. Então, portanto, a mama de uma pessoa jovem, ela é branquinha. A foto dela é branca. Uhum. E a mama de uma senhora de 60 anos, ela não é branca, ela é preta. Entendi. Agora, o câncer, quando ele aparece na foto, ele é branco. Como é que você vai ver um branco dentro do branco? Aí está difícil. Entendi. Então, por isso que nessas pessoas que têm a mama, que nós chamamos de mamas densas, que são as mamas brancas, você obrigatoriamente tem que fazer ultrassom. Entendeu? Então, Interessante. nesse grupo você faz. Outra coisa também, quando você faz uma mamografia e lá tem assim um nódulo, você não sabe se aquele nódulo é um nódulo que tem água dentro, que nós chamamos de cisto, ou se é um nódulo de carne, que na realidade é o verdadeiro nódulo. Como é que eu vou saber? A mamografia não vai mostrar. Aí eu tenho que lançar a mão de quê? Do ultrassom. Faz o ultrassom, na hora que faz, olha, isso aqui é água. Acabou o problema, aquilo não é câncer. Olha, tem uma pergunta aqui do Geraldo Pereira Santos, né? Ele está perguntando: existe um protocolo para o tratamento do CA de mama? Excelente, Geraldo, tua pergunta. Existe sim. A primeira coisa que você tem que entender é assim, o tumor, quanto menor, maior a chance de cura e
maior chance de cura e você também preserva a mama dessa pessoa. Obrigatoriamente, como você preservou, essa pessoa vai fazer um banho de luz ali, chamado de radioterapia. Entendi. A radioterapia é para evitar que o tumor volte de novo naquele local. Agora, o tumor é como se fosse assim, ele cresce e ele solta filhotes. E este filhote é que vai matar a pessoa. Porque esse filhote da mama, ele pode se alojar no fígado, no pulmão, na cabeça da pessoa e leva a pessoa à morte. Entendi. E aí, como é que você... Ou seja, já cresce em outras áreas, passa para as outras áreas. Exato. Como é que você vai matar esse bicho? Não vai ser nem com a cirurgia, nem com a radioterapia. Aí você lança a mão da quimioterapia. Aquela coisa, aquela injeção que você faz, que cai o cabelo. Entendi. E é aquilo ali que... E quanto mais cai o cabelo, maior a morte também das outras. Então, isso é até bom saber que o cabelo está caindo, porque o resultado está sendo bom. Entendi. Câncer de mama, só aparece em quem tem histórico familiar de câncer? Não. O histórico familiar aumenta a chance dessa pessoa ter câncer, entendeu? Então, se eu tiver a minha mãe... O senhor tinha explicado no início, né? Mas tem um detalhe que foi até bom ter feito essa pergunta. Lembra que eu falei que você, para palpar o nódulo, ele leva em torno de 10 anos, aquela história? Então, grava isso na cabeça. Se a minha mãe teve um câncer com 40 anos, eu não vou fazer minha mamografia com 40 anos, senão eu já estou morto. Entendi. Então, eu vou fazer 10 anos antes. Com 30 anos. Com 30 anos. Então, 30 anos eu vou lá, aperta aí faz minha mamografia. Entendeu? Entendi. Então, não corre tanto risco uma jovem de 15 anos desenvolver? Não, muito boa a sua pergunta. Ou seja, abaixo dos 30 anos de idade, 35 anos de idade, a chance de um caroço ser um câncer é extremamente remota. Pode existir? Pode, mas é raro. São raros os casos. Raríssimo. Mas isso não significa que não esteja lá se desenvolvendo, não é verdade? Sim, exatamente. Mas é assim, para você ter uma ideia, nós temos esse dado, sabe? É um dado assim absurdamente... quase cair 2 vezes o raio na cabeça de uma pessoa. Entendi. Tipo 1 em 1 milhão. Exatamente. Exatamente isso. É uma coisa extremamente bem raro, né? Entendi. Né? Como se deve agir uma mulher que tem um resultado suspeito de câncer na mamografia? Olha, eu acho que isso é um dos instantes mais desesperador que existe para uma pessoa. Primeiro, ela vai... quando ela olha aquele resultado, ela olha e aí existe, eu diria assim, um inconsciente ali coletivo, aquela coisa que está lá no ar, está dizendo o seguinte, olha, quem tem câncer vai morrer e se não morrer vai perder a mama. É essa coisa que ainda rondam as mulheres hoje em dia. E a grande notícia que eu gostaria de dar aqui, agora no seu programa, é dizer que se você descobre o tumor no início, você não morre e nem perde a sua mama. Eu acho que esta é a grande dica. Então, lógico, ela vai entrar em pânico, é natural que ela entre em pânico, mas aí é que vem a questão da ajuda da psicologia, desse pessoal todo, que nós temos hoje dentro da Fundação SECOM, para ajudar essas pessoas que entram em pânico quando estão com essa doença. Entendi. Agora, você sabe de uma coisa? Diga, doutor. O câncer de mama ele é diferente do câncer do colo do útero. Porque quando você tira o útero de uma mulher, você Como tira... é que se desenvolve esse câncer no colo do útero, doutor? O câncer do colo do útero ele tem uma relação com é uma doença sexualmente transmissível. Tem relação... Câncer no colo do útero? É uma doença sexualmente transmissível. Não sabia. A pessoa vai lá, transa sem camisinha, olha o perigo. Transa sem camisinha... Ou seja, além de pegar outras doenças... Outras doenças, está vendo ainda... isso? Isso ainda corre o risco de pegar o famoso HPV, e o HPV é que gera... Por isso é que tem a vacina do HPV hoje em dia. Entendi. E que tem que mandar essa meninada todinha tomar a vacina. Tomou a vacina, a geração que pós-vacina, a chance de ter assim que o colo do útero se desenvolve. E o tratamento, como é que é do câncer do colo de útero? Aí deixa eu te falar uma coisa. Existem 3 formas de a gente analisar o tratamento do câncer do colo do útero. A primeira é entender assim, existe uma cirurgia que nós chamamos de cirurgia preventiva. A pessoa faz lá o seu preventivo. Ou transvaginal?
Sim, Não serve. só Transvaginal, preventivo. só preventivo. Transvaginal não serve para nada para descobrir câncer do colo do útero, tá? Entendi, Só quando ele já está com um rombo lá, mas isso não tem interesse para a gente. entendi. Aí ela faz o preventivo e deu alterado. Então, ali não é um câncer, mas ele pode desenvolver. Aí ela vai e faz uma cirurgia chamada conização. Corta o colo dela. E aí, corta o colo. Aí o Não é resultado, tirar o útero, é não, cortar só o corta só o colo. colo. Aí lá vem o resultado. Olha, não é, ela está salva, não vai mais desenvolver câncer do colo. Isso é uma cirurgia que nós chamamos de curativa. Curativa não, preventiva. Agora, tem um caso que quando eu tiro o colo dela, lá já está um câncer. Aí eu vou fazer uma cirurgia chamada de curativa. Eu vou tirar todo o útero dela. Então, ela vai ser salva só com a retirada do útero. Agora, quando o câncer está mais avançado, aí é uma tragédia. Porque ela perde o útero, faz quimioterapia, faz radioterapia, e aí, eu diria assim, aí só Deus poderá salvá-la. Entendeu? É uma Entendi. coisa realmente Doutor, terrível. o exame, tanto de mama quanto o exame no câncer no colo do útero, ele é bem específico, né? Já ocorreu assim, ou pode ocorrer algum caso, dos casos que o senhor já cuidou, que o senhor já possa ter ouvido falar de outros especialistas amigos seus, de que o nódulo ele era tão pequeno que não foi possível detectar? Ou ver que poderia desenvolver aquele câncer? Não, isso aí que é interessante. Assim, qual é a vantagem de você fazer uma mamografia? A primeira coisa é o seguinte: quando você faz uma mamografia, você tem a chance de descobrir um nódulo 100 vezes menor do que as suas mãos podem descobrir. Então, você já leva uma vantagem em fazer a mamografia. Mas a mamografia ainda tem uma coisa que supera tudo isso que eu estou falando. Ela nem descobre o nódulo, ela descobre uma coisa que é o sinal mais precoce do câncer de mama. O que é? Como se fosse uma terrinha na mama da pessoa, que nós chamamos de microcalcificação. Essa micro é o sinal mais precoce do câncer, não é nem um nódulo, é essa microzinha, aquela terrinha que está lá na mama. E aí, quando você tira ali, você salvou a pessoa só com aquela cirurgia. Entendi. Por isso é que se diz hoje que no mundo inteiro, se a população tiver mais de 70% de acesso à mamografia, essa população está beneficiada e mais de 35% de não morrer em consequência do câncer. É com frequência que remover a mama, assim, é com muita frequência nos casos ou não é raro? Isso é um caso já muito avançado para... Estou fazendo muita pergunta difícil para o senhor. Desculpa. Oh, meu Deus. É porque a gente tem que aproveitar, porque o senhor é um especialista. Estão fazendo pergunta no YouTube? Aham. Pronto. Melhorou? Ok? Eu ia falar sobre... Que eu fiz uma pergunta para o senhor, se há casos, né, que demora a pessoa a ver, Isso, né, o carocinho. Aí eu falei sobre esse negócio da microcalcificação e tal, que eu acho o sinal mais precoce e que você realmente salva a pessoa quando você faz aquele procedimento. Então, assim, palavra de ordem do dia é você fazer realmente a mamografia. Tá? Isso é a coisa mais importante. Né? O microfone dele ficou sem som. Já ajeitamos. Já dando para ouvir aí, pessoal? Tem uma pergunta aqui, né? Um baque no seio, aonde nasce um nódulo, isso pode futuramente gerar um câncer? Não, é engraçado. A pancada no seio, ela não causa câncer, tá? Não causa câncer, a pancada no seio. Mas ele pode, coincidentemente, naquele local que você tem uma pancada, já estava desenvolvendo um tumor e você vai e descobre aquilo. Eu me lembro que na época que eu estava... Ou seja, não nasceu ali, mas pode desenvolver, já estava lá. Já estava, a pancada despertou para aquilo. Foi uma coincidência. Então, existem... Coisa divina. Pronto. Então, isso explica casos de pessoas que
aconteceu tal coisa, pegou uma queda, bateu ali, e aí a pessoa pensa que foi da queda, E na não verdade foi. não foi, já estava, Não, só acelerou o só processo. acelerou. Olha, para você ter uma ideia, né, é assim, a gente remontar a história da época da ditadura militar, em que as mulheres eram torturadas, e uma das torturas prediletas era o esmagamento da mama, essas Meu coisas todas. Deus, E nós não temos relato que isso aumentou a incidência do câncer de mama. entendi. Agora, eu estava me lembrando da história de uma pessoa que chegou comigo lá na Fundação SECOM, e ela disse que o meu esposo, toda vez que ele toma uma cachaça, um negócio qualquer, Aham. chega em casa quebrando tudo e ele adora bater na minha mama. Isso não pode virar um câncer? Eu posso morrer disso? Ela me perguntou. Aham. Eu disse para ela, olha, minha senhora, a senhora está mais arriscada a morrer das pancadas que ele está lhe dando do que propriamente de você desenvolver, Verdade. entendeu? Isso não tem nada a ver, tá? Verdade. Tem uma outra pergunta aqui, a gente vai já finalizar, doutor, Pois não. da Mary Maia, que diz assim: eu fiz uma ultrassom de mama e foi detectado um nódulo, mas o médico não falou se era de água ou se era de água, acho que ela quis dizer ou era câncer, Não, e ela disse que sente muita dor. então isso aí já é uma coisa boa, porque o câncer não dói. Primeira coisa, ele não dói, então isso já é uma coisa boa. As Agora pessoas pergunta sempre para ela, ligam é, ela está nos ouvindo aí, ela está acompanhando. pois é, Pergunte interessante. dela. A primeira coisa, olha, doeu não é câncer. O câncer para doer é só quando ele invade o osso, quebra o osso, aí sim dói. E acontece esse caso? Não acontece de invadir lá para dentro a pessoa, mas isso aí só em casos avançados, o tumor já está muito grande e tal. De um modo geral, ele não dói, o câncer não Quantos dói. centímetros a gente já pode entender que o câncer já está grande e já está avançado? Depois de 2,5 centímetros, aí ele já... 2,5 centímetros? Aí ele já pode considerar um caso Mais ou avançado. menos isso aqui? Isso aqui, quase uma bola assim. Aí o negócio se Meu torna difícil. Deus, é Se torna forte. bastante difícil, entendeu? Para nós é Mas, pequeno, mas já para o nosso é, corpo é sem dúvida, agressivo sem demais. dúvida. O interessante dessa história toda é lembrar um detalhe. No ultrassom e na mamografia, quando você faz, existe uma classificação que se chama BIRADS. Aí tem um BIRADS de 1 até o 5. Então, o BIRADS 1 e 2, ela não tem que se preocupar. O 3, ela repete com 6 meses aquele ultrassom. Agora, quando lá ela pegar o examezinho dela e olhar BIRADS 4, ela tem que sair correndo porque tem que fazer uma biópsia ali. Então, Eita, essa é a grande dica que eu gostaria de deixar hoje aqui. entendi. Uma outra pergunta aqui se é normal sair uma secreção da mama e sentir muitas dores na mama. Isso aí, o senhor já falou, Não, que é a questão a da dor dor, não. mas saiu uma secreção, né, ela fez o exame e depois que ela fez o exame, ocorreu de começar a sair uma secreção da sua mama. Não, assim, o que a mulher tem que ficar atenta? Se amanhece o dia com um sutiã sujo de sangue, ou então, quando ela aperta o bico do seio, que estava manchado, em vez de sair sangue, sai água do bico do peito. A água é pior do que o próprio sangue. Então, saiu água ou saiu sangue, Por que é pior a água? porque a chance de ter um câncer na água é maior do que na saída do sangue da mama. Estatisticamente, eles já mostraram isso. Então, saiu o sangue ou saiu água, corra no médico. Isso aí não pode ficar esperando, não. O profissional responsável para cuidar dessa área, qual é, doutor? É justamente o que eu sou, é o mastologista. É o cara que Entendi. cuida especificamente o plástico. O senhor está há O- o- 35 anos nessa Isso, área? isso. O plástico, ele embeleza a mama. E o mastologista, ele cuida das doenças da mama. Essa é a grande diferença, entendeu? Agora Entendi. sim, deixa eu só complementar, que agora eu me Pode lembrei do que nós estávamos complementar. conversando naquela hora. Assim, quer dizer, você tira a mama de todo mundo, então existiu nesses últimos 10 anos um grande divisor de água dentro da nossa instituição. Enquanto que antes, passar os 10 anos atrás, nós tirávamos muitas mamas, o grupo começou a ter um treinamento numa técnica chamada de oncoplástica. Né? O que é que você faz? Hoje nós estamos preservando muito mais mama do que você preservava no passado. Então, isso também tem sido um grande avanço dentro da instituição. Entendi, doutor. Uma última pergunta que eu quero fazer para o senhor
Porque eu sempre tive essa dúvida, né? A mesma que aconteceu, olhar para Angelina Jolie e via ela ali sempre atuando, mas sendo que o seu físico, ela acabou que tendo a optar para o remover, né? Por que é uma questão porque volta o câncer, a pessoa remove os seios, um seio, e aí depois volta, vai para o outro. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre isso. Normalmente é assim. Quando você desenvolve um câncer numa mama, a chance de você ter no outro não é tão comum. O que é mais comum é ele ou voltar nessa mama ou ele pular para algum local no seu E corpo. quando volta para essa mama, o que fazer se já foi removido a mama? Não, aí você remove por exemplo, se ele estiver na costela da pessoa, ele voltar na costela, você tem que tirar um pedaço da costela. Se ele voltar só na gordura, você arranca aquele pedaço e prossegue o tratamento, que normalmente é quimioterapia. Não é mais E na rádica. quimioterapia, Você consegue controlar. mata? Mata. Uma coisa interessante também que está acontecendo em relação ao câncer é que no passado nós não conhecíamos muito bem o câncer. Então, você tirava uma mama e dizia, olha, a quimioterapia é esta aqui, só existia um tipo. Hoje Entendi. não. Você tira a mama e examina, é um câncer? É. Agora vamos para fazer um outro exame complementar, que se chama imunohistoquímica. Nesse exame, você vai dizer exatamente qual é a quimioterapia para aquela situação e qual é a quimioterapia para essa outra. Então, isto também tem levado a gente ter uma chance de cura maior do que tinha no passado. As drogas são mais... Nós temos hoje os cânceres que você identifica que são mais específicos para determinadas drogas. Entendi. Maravilha, doutor. Gente, eu sei que está vendo perguntas aqui, né? Muita gente lhe agradecendo, doutor, e Obrigado, digo eu. maravilhado com as suas respostas. Estou recebendo aqui muitas mensagens, mas a gente não tem tanto tempo assim para responder todas as perguntas. Inclusive, o povo está mandando aqui pelo WhatsApp, ou eu entro no WhatsApp, ou eu entro no canal da nossa Chama Church, hein, pessoal? Era melhor você ter ido lá para o canal. Amém? Eu quero agradecer a todas as mulheres que se conectaram aqui, agradecer a Deus pela vida de cada mulher e quero principalmente agradecer a Deus pela sua vida, pela sua disposição, pela profissão que o Senhor escolheu para nos abençoar, nós mulheres, né? O Senhor me tirou muitas dúvidas, qualquer coisa eu vou perguntar no PV para tirar qualquer dúvida. E as portas estão abertas para o senhor. Eu vou retornar aqui outras vezes também para esclarecer novas dúvidas para a gente, que tanto eu tenho certeza que já lhe ama. Tá bom? Fica aqui o nosso muito obrigado. E eu quero também dizer para você que está nos assistindo aí, semana que vem eu vou estar trazendo para você uma psicóloga que vai estar falando conosco também sobre a saúde da mulher, como se recuperar. Todo esse mês de outubro, pessoal, nós vamos estar tratando especificamente essa área. Por quê? Nós entendemos que isso é uma área tão importante quanto a espiritual. Então, para você, mulher que está me ouvindo, meu muito obrigada. Compartilhe essa live. Mesmo que mulheres ainda não tenham assistido, compartilhe a live, porque ela vai estar gravada no canal Chama Church. E eu quero também dizer para você, mulheres, vocês foram feitas para andar de maneira saudável. Isso foi um ensinamento para mim. É um ensinamento para as nossas famílias. Como o doutor esclareceu hoje aqui, há uma porcentagem de mulheres que, infelizmente, pode desenvolver esse câncer justamente por mães que não se cuidaram, né, doutor? Exatamente isso. E aí elas podem passar geneticamente para a geração vindoura. Então, se você não quer que sua filha, seus filhos também tenham também tem uma genética que abrange esses 5%, que desenvolva câncer, então a gente tem que se cuidar agora. Amém, meus amores? Então, eu quero aqui agradecer a todos os patrocinadores, mas, em especial, ao nosso estúdio Chama Filmes. Nós estamos aqui no estúdio da Chama Church,
Quero agradecer a todos os colaboradores, fotógrafos, todos os câmeras, todas as pessoas que estão na edição, todas as pessoas da maquiagem, do cabelo, todas as pessoas que de alguma maneira nos agraciam, nos honrando, nos servindo, para que essa live saia maravilhosa para você na sua casa. Quero agradecer também o meu amigo Cabo Verde, que fez essa arte linda para a gente. Ele que tem feito as nossas artes. E eu fico muito feliz. Um beijo para você, um abraço para você, meu filho. Deus abençoe sua vida e a sua família. Quero agradecer em especial ao maior patrocinador da minha vida, fora Deus, que é a minha família e a geração de gaditas, discípulos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês, meus amores. Mulheres, ame. Mulheres chama Church, nossa apóstola Gisele. Lhe amo, viu? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Quero aqui fazer uma oração, juntamente com o doutor, tá bom, doutor? Para a gente finalizar essa noite, fechando com chave de ouro, orando por todos nós. Me dê sua mão aqui, doutor. Amém? Pai, em nome de Jesus, te louvamos nessa noite, te agradecemos. Declarando, Senhor, que essa live vai abençoar, vai percorrer o mundo, Senhor, agraciando e trazendo muitos esclarecimentos para muitas mulheres. O nosso objetivo, Pai, Tu conhece, que é fazer com que cada lar, cada mulher venha ter mais saúde física, mental, espiritual e emocional e familiar, Pai. Te amamos, Senhor, te agraciamos, Pai, te rendemos graças, a honra e a glória seja tua. Abençoa, Deus, a família do Dr. Gerson, Senhor. Abençoa sua profissão, suas pacientes, sua clínica. Abençoa, Deus, seu trabalho, suas mãos, que a cada dia, Senhor, ele venha ter o seu caminho abençoado por ti, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o Senhor. Fale suas considerações finais, doutor. Eu esqueci de falar que nós dizemos sempre que o câncer não tem prevenção de mama. Mas eu gostaria de lembrar que tem sim. Se exercite, tenha uma boa alimentação, não fuma e nem beba. Esses são os 4 fatores mais importantes para você evitar o seu câncer de mama. Top. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado. Fiquem com Deus. Shalom. Graça e paz, mulheres de excelência.